Oi, queridas! Sejam muito bem-vindas ao Queridas Cast. Eu sou Melissa Nascimento, apresentadora, e nós estamos aqui no Brasil 21, Hotel Meliar, aqui no coração de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a este podcast muito querido, aonde nós conversamos sobre diversos assuntos, falamos sobre fé, sobre emoções, falamos sobre vida real e, claro, com muita alegria, acolhimento e direcionamento espiritual. E olha, queridas, hoje o nosso bate-papo está diferente. Hoje nós vamos falar sobre louvor, vamos falar sobre adoração, vamos falar sobre chamado, sobre secreto. E hoje eu estou com uma convidada muito querida. Ela é cantora, ela é compositora e também ministra de louvor. Recebam com muito carinho minha querida convidada, Beatriz Lopes. Seja muito bem-vinda. Amém. Obrigada, gente. Que alegria de estar aqui junto com a Melissa. É uma honra, que bom que chegou esse tempo, que o céu marcou esse tempo para estarmos aqui conversando, né? E ser um instrumento nas mãos do Senhor aqui também. Amém, glória a Deus. Nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Amém. E hoje nós vamos conversar, bater um papo entre amigas, vamos falar sobre diversos assuntos. E, Bia, eu já queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal te conhecer. Eu falo Bia com muito carinho. Pode falar. Íntimas, né? Bem íntimas aqui. Bom, Bia, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouco, saber quem é a Bia quando não está cantando, a Bia quando não está ali na igreja, exercendo o seu chamado. Conte para o pessoal. Então, meus irmãos, a Bia é Bia Beatriz, irmã Bia, é mãe, graças a Deus. Hoje eu sou mãe de uma menina de 3 aninhos, né, que o Senhor me deu. Sou esposa, sou serva do Senhor. Fiz faculdade, estudei enfermagem, sou enfermeira, entre aspas, porque no momento eu não estou exercendo, né? Porque o Senhor me chamou exclusivo para a obra. E eu sou uma adoradora, eu sou assim, dependente do Senhor, sabe? Eu amo cuidar de casa, amo cuidar da minha família, amo adorar o nome do Senhor, amo o meu tempo com Deus, amo estar também na minha igreja quando não estou em outra igreja, amo estar com meus irmãos ali. E essa é a Bia, uma adoradora do Senhor, que o Senhor chamou, assim, desde da infância, que teve várias dificuldades para chegar até aqui, muitas dificuldades para chegar até aqui, mas eu aprendi a estar com Deus, eu aprendi a orar, eu decidi escolhi o Senhor, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que eu passei, eu escolhi o Senhor, eu decidi, me posicionei em querer o Senhor, né? Não importa o que iria acontecer. E hoje, né, eu tenho visto grandes promessas do Senhor se cumprindo, tudo para a glória dele, porque ele me trouxe até aqui, o Senhor. Nossa, glória a Deus. Bia, que coisa linda. Você colocou o Senhor como prioridade e o Senhor tem feito grandes coisas na tua vida. É verdade. Bia, eu acredito que muitas das pessoas te conhecem por conta do congresso da UMADEB, Sim. né? O maior congresso de jovens de Brasília, do Brasil, na verdade, né? A nível assim, nacional. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como foi que tudo isso aconteceu, como foi que você começou a fazer parte da UMADEB, como foi para você. Eu acredito que através disso o teu ministério desenvolveu bastante. Sim, né? É verdade. Eu também te acompanho um pouco. Sim. E a gente se conheceu na UMADEB também, quando eu fiz o teste para o back vocal, e foi ali que eu te conheci, e desde aquele tempo eu vejo o tanto que o Senhor tem te levantado, o tanto que o Senhor tem te usado, e tem soprado o teu nome para que tu possa falar mais do amor dele, do que ele tem feito. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais para a gente. Sim. Então, o Congresso da UMADEB foi um instrumento do Senhor para o meu ministério. Não só para o meu, mas para diversas pessoas, né? Eu sou uma jovem da UMADEB
Antes mesmo de casar, eu já era jovem da UMADEB. Todo congresso eu estava hospedado nas escolas, ali, tomando banho no banheiro, no balde, junto com as jovens, e aquela coisa, e o Senhor descendo, como sempre, uma bênção, né, do Senhor. Eu contava os dias, porque falta 3 dias para acabar. Falta 2 dias. Ah, não, já está acabando a hora, já está dando a hora de acabar o congresso. Então, assim, eu já era uma jovem da UMADEB. E aí houve a oportunidade de eu entrar na recepção para ajudar, para servir o congresso, né? Essa obra, né, grande que o Senhor tem na terra, que é o Congresso da UMADEB. E aí eu entrei na recepção, e aí, quando eu entrei na recepção, o pessoal do vocal, o pessoal da regência, começou a observar que eu louvava. Não que eu falava que eu louvava, mas através das redes sociais, né? Eles começaram a ver que eu louvava. E aí me pediram um vídeo, porque assim, para mim, Melissa, era uma coisa impossível. Eu acho que muita gente pensa assim. Então, assim, eu nunca quis, assim, querer cantar na UMADEB, porque eu achava uma coisa muito impossível, né? A fé, eu acho que estava pequena demais. Nossa. Na época. Novinha, acho que eu tinha, não sei, menos de 20 anos. E aí, eu comecei a trabalhar na recepção, no congresso, e aí os líderes me pediram um vídeo, enviei o vídeo. Antes de eu enviar o vídeo, o Senhor colocou o desejo no meu coração. E olha como é que eu falei. Eu falei, Senhor, tira esses desejos impossíveis. Olha só, tira esses desejos impossíveis de mim, porque é uma coisa muito impossível. Quando eu orei assim, eu estava até estendendo roupa. Quando eu orei assim, o Oséias me manda mensagem para me mandar o vídeo. Aí eu, ai meu Deus do céu, aí mandei o vídeo. E aí logo que eu mandei o vídeo, eles me chamaram para audição. E aí depois da audição eu entrei, minha irmã. Foi assim, Deus, sabe? Nossa, que Deus, bênção. eu entrei e já são, eu acho que a primeira vez que eu entrei pro vocal mesmo, para louvar, foi em 2018. Né? Já tem aí quase 10 anos, né? Uau. E aí, Deus, e porque, é igual eu falo pros líderes, né, pro regente, eu tenho um amor pelos jovens, sabe? Que Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Glória a Deus. Eu não sei se hoje a gente vai contar um pouco, mas Deus cuidou de mim porque eu decidi servir a Ele, não importa a situação. Então, eu tenho um amor pelos jovens, de estar ali, não para mostrar algo, para visibilidade, para status, não. Eu estou ali para que os jovens vejam e queiram buscar mais a Deus, sabe? Glória a Buscar Deus. mais ao Senhor. E essa é a minha jornada até aqui no Congresso da UMADEB. Eu vejo tanto testemunho, tanta coisa linda. E é esse que é o meu objetivo, né? Nossa, que lindo. Glória a Deus. Eu pedi para você falar um pouco, porque acredito que tem muitos jovens também que têm essa vontade, né? Esse desejo de estar ali em cima, de estar ali louvando, de estar ali Sim, com certeza. ministrando, de ter essa oportunidade de fazer parte, né? E que lindo que Deus tem feito na tua vida. E, Bia, eu queria que você contasse um pouco da tua história, como que você entendeu que o Senhor te chamou para louvar, que louvar era muito mais do que cantar, se você nasceu num lar cristão, conta um pouquinho pra gente. Tá, então vamos lá. Eu nasci num lar cristão. Mas o que acontece? Nós íamos à igreja, mas dentro da minha casa tinha muita briga, tinha muita discussão, né? Então chegou um ponto que os meus pais se separaram. E aí, quando meus pais se separaram, os dois saíram da presença de Deus, né? Eu permaneci com a minha mãe, meu pai se separou. E minha mãe, ela tinha problemas de bipolaridade, né? Eu não sei, assim, se é somente esse problema, né? Mas o que foi diagnosticado na época era problema de bipolaridade. Então, assim, ela tinha crises que quando ela entrava em crise, era impossível ficar com ela, sabe? Ela mudava, ficava assim diferente. Então, eu tinha que sair de casa, meu pai já tinha saído, né? Então, quando ela entrava nessas crises, eu tinha que sair de casa e ir para casa de tios, parentes, né? Aí, quando ela voltava ao normal, eu voltava para minha casa. Por quê? Porque eu via que ela tinha um problema, né? Então, eu voltava para ficar com ela, com a minha mãe.
E minha vida foi toda assim. Mas eu tinha uma tia que ela já era irmã do círculo de oração, minha tia. E quando isso acontecia, eu ia para casa dela. Ela pegava eu e meu irmão e levava para casa dela. E lá ela me ensinou a orar. Nossa, que maravilha. Foi. Lá ela me ensinou a orar. Ela falou, Bia, vamos orar que Deus vai agir. Bia, ora. Bia, ora. Tanto é que e minha vida sempre foi assim. Eu lembro que eu pegava, às vezes eu acordava na madrugada, ela com crises, minha mãe com crises, e eu com crises, e eu tinha que sair na madrugada, os vizinhos iam me socorrer dentro de casa. Era muito difícil, eu tinha que sair, eu lembro que eu pegava o que eu via pela frente, colocava no saquinho de roupa e saía. E sempre que eu saía chorando, falava, Senhor, de novo eu tô saindo da minha casa, e eu vou pra casa, né, dos outros, casa da minha tia, das minhas tias, porque não foi só em uma, porque foi muito tempo. Eu só saí dessa vida quando eu me casei. Tanto é que eu digo que eu comecei a viver quando eu me casei. Nossa. Foi um novo tempo de Deus pra mim. Porque era um tempo muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. Eu queria ficar em casa, mas era impossível. Porque quando ela entrava dessa forma, não deixava dormir. Às vezes, né, agredia. Então, assim, não tinha como, não tinha condição. Eu tinha que sair de casa. E esse sair de casa me quebrava. Deus me quebrou, bravo aí, sabe? E aí, minha tia me ensinava a orar. Essa minha tia me ensinava a orar. E eu orava, eu orava, eu orava. E tanto é, quando eu cheguei na minha adolescência, que é a época mais difícil. E eu saí dos caminhos do Senhor pouquíssimo, graças a Deus. Eu acho que eu tinha 13, 14, eu quis dar uma saída. E essa minha tia era no meu pé. Bia, não faça isso, Bia, não faça aquilo. E ela era brava, viu? Brava. Não. E eu morria de raiva, né? Adolescente, querendo dar um passo pra fora. E ela no meu pé, Bia, ora, Bia, faz isso, Bia. E aí, com 15 anos, graças a Deus, e eu sempre tive um coração muito quebrantado. Muito quebrantado. Sabe o que é você saber que ali não é o seu lugar? Eu sempre soube. Mesmo eu na época de adolescente, naquela confusão, né, de vida, de mãe, de pai, e, né, nessa situação em que eu vivia, sem ter um lugar fixo, né, para morar. Um dia eu tava com uma tia, um dia eu tava com uma prima, né, um dia eu tava com outra tia. Então, a cabeça de um adolescente, Isso, sim. né, e aí, eu com 15 anos, antes de eu ter um encontro com o Senhor, de verdade, Deus sempre me tocava. Tipo assim, esse não é seu lugar. Quando eu queria ir pra uma festinha, alguma coisinha, esse não é seu lugar. Até as roupas, esse não é o tipo de roupa. Eu sentia, mas eu teimava um pouquinho ali. O Espírito Santo já te convencia. O Espírito Santo já me convenceu, olha só. Uau. Quando Deus chama, né? E ali, eu me lembro que eu não ia no culto. Porque eu tinha um coração quebrantado. Eu falei, se eu for no culto, eu volto pra Jesus, é hoje. Aí eu não ia, passei 1 ano sem ir no culto. No dia que eu fui, Melissa, no culto, eu voltei pra Jesus. Com 15 anos. Mas nesse dia eu falei, Senhor, tu sabe como é que tá a minha vida. Tu sabe as feridas que eu tenho. Sim. Com os meus pais, né? Tu sabe, Senhor. Mas hoje, eu tinha 15 anos. Hoje, eu faço uma aliança contigo. Que eu vou te servir. Em espírito e em verdade. Venha o que vier. E foi uma aliança tão séria dentro da minha alma que o Senhor me batizou com o Espírito Santo naquele dia. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. Foi naquele 15 anos. Com 15 anos. Hoje eu tô com 31, né? Então, já tem 16, né? Graças a Deus. Nossa, glória a Deus. Foi. E aí, eu me firmei com o Senhor. Aí eu me firmei com o Senhor. E assim, e foi muito difícil, né? Aquela vida que eu iniciei falando, de sair de casa, porque quando você vive assim, você não tem nada, né? Você não tem as suas coisas, assim, que você necessita. Mas aí eu também comecei a estagiar, começou a ter os estágios, né? Conseguia comprar minhas coisinhas, mas ali naquela vida de não ter como que fala? Não ter um local pra você, uma casa, né? Um lugar fixo. Sabe, minha vida era assim, ó, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Sim. E essa minha tia me dando assistência do jeito que ela podia, né?
ninguém é perfeito, mas o jeito que ela pôde me ensinar a orar, me ensinar a não sair dos caminhos do Senhor, ela me ensinou. Glória a E aí, Deus. e eu já louvava desde pequenininha. Sempre louvei. Sempre louvei, assim, no conjunto das crianças, no conjunto dos jovens. Ajudava até as irmãs. Fazia tudo na igreja, né? E aí, quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, houve um problema também, que era a timidez. Eu tinha uma timidez, assim, profunda, terrível. Quem vê nem pensa, Pois Bia, é. porque você ministrando, meu Não, Deus. eu tinha uma timidez terrível, que se toda vez que eu tinha oportunidade na minha igreja, porque eu ainda não estava saindo, né? Eu fechava o olho, assim. Fechava, só os meus louvado Senhor e amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e saía e sentava. Como que Deus ia me usar dessa forma? Como, né? Eu achava impossível. E Deus vinha com promessas. Promessas pra mim lá na igrejinha. Na Deb, lá da Nova Planaltinha. Uau. E era promessas. E eu, Senhor, que promessas são essas? Né? Assim, você olha para um lado, você vê a situação que você vive, você vê a situação que você se encontra, e você fala, que promessas são essas, Senhor? Mas, minha irmã, quando Deus faz uma promessa, Ele move o céu e a terra, mas a palavra dele se cumpre. Uau. E aí, Verdade. Eu queria entrar numa vertente que você falou sobre timidez. Né? ah, tá, sim, isso aí, que eu Muitas pessoas, elas param o chamado por conta de timidez. Elas acham que não são chamadas por Deus a timidez. porque elas são tímidas, né? Ah, não, eu sou tímida. Deus não me chamou para cantar, Deus não me chamou para Isso. pregar. Como você lidou com essa a timidez? Então, a timidez foi o seguinte, foi preciso Deus falar comigo no meu quarto. Uau. Porque a timidez era uma timidez assim profunda. E depois eu descobri que essa minha timidez era por causa da criação, da insegurança, desse medo de incomodar as pessoas. Que eu vivia muito em muitas casas diferentes, sabe? Aquele medo de incomodar. Então, mas pra eu ser usada do jeito que Deus queria na minha vida, Melissa, Deus falou comigo no meu quarto. Eu não sei se você conhece a cantora Joelma de Sá, que já partiu, Sim. com o Senhor. Sim, cheguei. Naquele dia que ela partiu, você acredita? Sério? Eu tava deitada na minha cama, de lado, e aí um dos irmãos mandaram a mensagem que ela tinha partido tinha morrido, partido, né? E eu fiquei muito triste, porque eu amarrava o jeito que Deus usava ela. Nossa. Porque era com muita ousadia, era com muita autoridade, e eu olhava assim, eu achava lindo o jeito que Deus usava ela. E naquela noite, Deus falou comigo. Que lindo. Não se importe mais. Glória a Deus falou comigo. Eu ouvi o Senhor falando comigo. Não se importe mais do que vão achar ou deixar de achar sobre você. Que forte. Faça do jeito que eu quero. Glória a Deus. E se hoje, Deus falou assim, e se hoje eu requerer da tua vida, meu corpo todinho perdeu as forças da cama. E se hoje, ó, chegou a me arrepio. Uau. E se hoje eu requerer da tua vida, das tuas mãos, porque tu não estás fazendo da forma que eu quero. Minha irmã, depois disso, Depois você vai cantar pra todo mundo. depois disso, eu parei de importar com tudo, sabe? Eu parei, eu falei, Senhor, eu devo é pra ti. A gente não deve pra ninguém, a gente deve pro Senhor. Naquele dia ele vai requerer das nossas mãos. Não vai ter como a gente falar assim, ah, mas fulano de tal não me aceitava, mas eu era assim, mas essa... Não, o Senhor vai falar, é de ti que eu quero. Que coisa linda. Foi. E depois que o Senhor falou comigo daquela forma, eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu vou te adorar do jeito que o Senhor quer. Então, depois que eu comecei Deus falou assim comigo, e eu pegava o microfone, minha irmã, eu não queria saber, eu queria deixar de achar. Que Até coisa hoje o povo fala, linda. grita demais, não canta, só sabe gritar. Eu acho lindo. Mas é a forma que eu adoro ao Senhor. Que o Senhor te usa. E o Senhor me usa, é a forma. Cada um, Deus usa de uma forma para a glória dele. Glória, né? Isso é Não é pra verdade. igual fulano de tal. Ah, mas eu tenho timidez porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu canto assim baixo, eu canto alto. Cante da forma que Deus te chamou. Que você vai ver, né? Que vai fluir.
Que Não maravilha. adianta eu querer cantar de um jeito, o outra irmã que não tem a pegada pentecostal, cantar de um jeito. Não, você tem que cantar da forma que Deus te chamou para cantar, para louvar, para adorar. Porque ali você está adorando, você está sendo um instrumento, as almas são alcançadas da forma que Deus nos chamou, né? Glória a Deus, Bia. Que coisa linda. Eu acredito que tem muitas queridos também, do outro lado, que passam por essa fase da timidez também, que até hoje passam por isso, que acham que Deus não chamou eles por conta da timidez. Que dica você daria para eles, Bia? A dica que eu dei, a dica que eu dou é pare de se importar e agradar o homem. Parem de se importar de agradar o homem. Busque agradar ao teu Deus. Glória a Deus. No momento que Deus começar a abrir oportunidades, te dar, até na sua igreja, né? Para pregar a palavra ou louvar, louve da forma que Deus te chamou para fazer. Não se importe, fulano de tal vai pensar isso de mim. Que quem tem timidez, pensa isso, né? Mas vão dizer, eu tinha muito isso. Vão dizer que eu sou metida, vão dizer que eu quero aparecer. Então, assim, não se importe com isso. Adore da forma que Deus te chamou para adorar. Entrega tudo ao Senhor. Glória a Deus. Que lindo, Bia. Glória a Deus. Muito lindo você falar do seu chamado. E vamos falar sobre chamado, Bia. O que seria chamado? Você poderia falar para o pessoal em casa? Chamado seria cantar bem. Para você ter um chamado, você precisa ter técnica. Chamado é algo de dentro, sabe? Deus não te deixa ter dúvida, sabe? Tanto é que no início do meu chamado, na minha cabeça era assim, Melissa, eu ia estudar, eu não ia largar Jesus jamais, mas assim, eu ia ter minha profissão, cada um tem, né? Mas o meu objetivo era, eu ia ter minha profissão, e nos finais de semana eu ia para minha igreja, ia continuar adorando ao Senhor. Mas existia algo que queimava muito grande dentro de mim, que não era meu. Mesmo eu me sentindo incapaz, mesmo eu sentindo que isso não ia dar certo, coisas da nossa cabeça, são vozes, porque é guerra espiritual, é tudo, são pessoas que não acreditam, e o inimigo vem sussurrando no ouvido, né? Então você fica assim. Mas assim, o chamado de Deus, se você fugir, você sabe que você está fugindo. Tanto é que, igual o testemunho da timidez, foi preciso o Senhor falar comigo para mim parar de fugir, né? Então, assim, o chamado, ele vem da alma, sabe? A gente ama as pessoas, a gente quer do mesmo amor que Jesus nos deu, nós queremos que as pessoas sejam alcançadas, sabe? A gente quer ver os jovens buscarem a Deus, sair desse mundo terrível, né, dessa vida que o inimigo dá. Então, queime em nós pregar a palavra, louvar, para que as pessoas sejam alcançadas. Porque é o nosso chamado na terra. Então, o chamado, a gente pode até fugir, pode ter pessoas até que fujam, igual eu no início. Mas quando é um chamado do Senhor, você sabe, queima por dentro, a tua alma, ela queima, você sabe que Deus te chamou para fazer, e você sabe que você não está dentro do propósito dele, sabe? Quando você decide, não, agora eu vou caminhar no propósito, você caminha sabendo que você está alinhado com Deus, sabe? É maravilhoso. Porque quando a gente insiste a não caminhar nesse propósito, é terrível, porque a gente toda hora sente ali, ó, eu tô falhando com Deus, Sim. Porque eu sei que ele me chamou para isso e eu não tô fazendo. Mas quando você, pera, eu vou caminhar no propósito, eu vou caminhar na tua vontade, Senhor. Mesmo que ninguém acredite. Porque assim, quando você decide caminhar no propósito, minha irmã, vai se levantar todo. Quanto mais os mais próximos. A família. Meu Deus. A família, os amigos, Sim. as pessoas mais próximas. Você tá ficando, né? Ninguém entende. Mas não é pra gente entender. Não, a gente não pode cobrar quem Deus falou conosco. Não foi com as outras pessoas. Entendeu? Eles não são obrigados a entender o que Deus falou pra mim, o que falou pra ti, o que falou quem tem chamado. Tem vários tipos de chamado. Então, Deus, ele
joga assim, ó, várias opções. E você sabe muito bem. Quando é chamado, você sabe muito bem se você tá ou não. E não adianta fugir, Sim. né? Ele vai requerer das nossas mãos e nós sabemos disso. E, Bia, quando você entendeu o teu chamado, houve alguma confirmação do Senhor para ti? O Senhor confirmou por meio de profetas? Ou ele chegou até você e falou contigo por meio de oração? Teve algum aconselhamento pastoral? Você teve que pedir alguma direção de outras pessoas também? Como que foi essa Então, confirmação? foi assim. Eu já louvava desde pequena, né? E aí, quando eu comecei a sair pela minha cidade, louvando, Deus usou uma missionária, que é muito usada até hoje, e falou, olha, Deus falou, hoje estou confirmando o teu ministério, o teu chamado. Uau. Eu entendi na hora, né? Eu entendi na hora. E falei, é verdade, mas eu ainda estava naquela fase da timidez, né? Então Deus foi trabalhando na minha vida. E assim, Você teve dúvida no momento de que era Deus que estava falando com você? não tive dúvida. Pediu mais alguma confirmação para o Senhor? Tem gente que gosta de pedir várias vezes, né? Senhor, confirma 3, confirma 4. Não. Sobre depois que eu terminei a faculdade, mais pra frente, que eu já estava louvando mesmo em outros lugares, e aí eu fiz a faculdade, me dediquei muito na faculdade, e aí todo mundo conseguia trabalhar, todo mundo conseguia emprego da minha sala, e eu nada. E da vez que eu consegui emprego, a empresa parou de pagar os funcionários, e eu tive que sair, né? Certamente eu tive que sair. E aí eu comecei a falar, Senhor, eu fiquei muito frustrada. Eu dediquei 4 anos da minha vida nisso, né? E eu fiquei muito frustrada. Muito frustrada. E eu falei, Senhor, e agora? Mas aí eu fui numa viagem missionária. Nessa viagem missionária para Bahia, eu fiquei num quarto sozinha. Cada irmão ficou no nosso pastor setorial. Foi uma viagem assim que foi uma equipe, sabe? E eu frustradíssima, porque eu não estava conseguindo emprego na minha área na época. E, Senhor, por quê? E eu entregava currículo e tudo mais. E aí eu falei, Senhor, por quê? E fui para essa viagem missionária, porque eu já louvava, né? E aí o que aconteceu lá? A gente orava muito, porque lá tinha muita guerra espiritual, sabe? Pessoas endemoniadas mesmo. Uau. Sim, na Bahia, né? E ali a gente orava muito, em oração. Eu sozinha no quarto, na Bahia, no interior. Presidente Dutra, lá, eu joelhada, falando pro Senhor, orando em oração. O Senhor fala comigo lá. O Senhor fala assim, olha filha, o teu sonho era estar nos maiores hospitais de Brasília. Aí ele me mostrava. Deus mudou o cenário do quarto. Meu Deus, que forte foi. Deus mudou o cenário do quarto. E ele me disse assim, o teu sonho era estar nos maiores hospitais de Brasília. Aí ele mostrava as portas abrindo, né? Ele me dizia, mas eu te quero aqui. Aí ele mudava o cenário de novo. E ele me mostrava nas comunidades, nas cidades, pregando, louvando, sabe? Fazendo a obra de Deus. Sim. Aí depois daquele dia, eu parei. Parei de insistir. Porque eu insisti muito. Depois daquele dia, eu parei de insistir. Eu tenho muito isso com Deus. Ele vê que eu não vou. Ele fala comigo. Assim, no quarto, no secreto, sabe? Muito. Deus fala muito comigo. Que coisa linda. Que dá Assim. pra ver que você tem uma intimidade com Deus, né? É. E Bia, você falando sobre o seu chamado, quando você assumiu, eu acho muito interessante a gente falar sobre o chamado, porque ninguém fala o que tem por trás do chamado. Ah, minha irmã. As pessoas só mostram cantando, pregando, é muito fácil, mas eu gostaria de entender um pouco mais, Bia. Quando você decidiu seguir o teu chamado, obedecer o que o Senhor falou, as coisas pioraram, melhoraram. Eu gostaria que você falasse isso, porque tem muitas pessoas que estão começando agora, no chamado, e para edificação dessas pessoas. Sim. Conte um pouquinho. Gente, o chamado é árduo, não é fácil. Não é fácil. Vai ter guerra espiritual. Em 2024, agora, eu vivi uma guerra tão grande,
tão grande, Melissa, o inimigo não me deixava dormir. Meu Deus. Ele me falava para eu fazer coisas assim, e eu clamava, e eu clamava, e eu clamava, e eu abria a Bíblia, e eu orava, e eu marchava dentro de casa. É muito difícil para quem é mãe também, tem suas dificuldades, porque quer cuidar, quer estar todo tempo ali, e lógico, a família em primeiro lugar, né? Mas por eu ser assim também de uma família que precisou mais assim, da presença materna, paterna, dói muito quando eu tenho que sair e não levo a minha filha, eu choro. E aí tem que deixar, né, o esposo, mas às vezes eles vão junto comigo. E é guerra espiritual. E assim, várias pessoas se levantam, Deus usa pessoas próximas para nos atingir. E aí você fala, Senhor, mas não tem como voltar atrás. Quando é o chamado, não tem como voltar para trás, né? Quem coloca a mão no arado, né? A palavra vai nos dizer. Constante Precisa ser, né? A gente não tem como, mas assim, não é fácil. A pessoa, às vezes, filma, tem coisa... Não sei se você já percebeu, mas eu sou muito reservada nessa parte. Já. Eu não coloco muita coisa, porque é intencional, mas eu quero que as pessoas entendam que tem pessoas que pensam que é só mil maravilhas, e não é. Não é. Existe uma guerra espiritual, existem problemas, você sabe, terríveis. Esse ano, eu mais uma vez supliquei as irmãs do ciclo de oração para me ajudar. Meu Deus. E eu, Senhor, sou tua serva, e eu tô passando essa guerra com o inimigo. O Senhor tem deixado o inimigo me afrontar. Mas foi necessário. Porque nessas experiências, outras pessoas são alcançadas, o Senhor nos forja, nos prepara, nos molda, né? Para a vontade dele. Mas o chamado, querido, se você bem entendesse, você ficava no chamado ali de né, outras coisas, né? Porque, assim, é bem difícil, puxado e desafiador, né? Paulo vai dizer muita coisa sobre o chamado, né? Às vezes o pessoal pensa que é só coisa de boa, luxo, não sei o quê. Não, não, gente. Não é difícil. Tem muitos desafios. Mas também, se você sair, né, desse lugar, você nem sai. Quem é fiel ao Senhor, nem vai sair. Por quê? Porque o Senhor que conduz a nossa vida, né? Verdade. Então, você passa mesmo ali na moinha com o Senhor. Mas você vai até o fim, mas que é fácil, não é fácil. Não é fácil. Quem serve ao Senhor de verdade, Melissa, que tipo assim, que não estipula valor, que faz por amor, não é fácil. Mas Deus cuida. Deus cuida. Deus, ele sonda a intenção do coração, Deus sonda a mente. Então, ele cuida. Nada. Jesus nunca prometeu maravilha. Mar de maravilha, só coisa maravilhosa. Não. Né? Ele é a própria lei. Ele fala mesmo a verdade, mas também ele está conosco. Por isso que estamos de pé. Porque se não for o Senhor, né, o salmista vai dizer, eu falo muito isso, eu falo, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já tinha nos devorado vivo. Mas o Senhor que nos dá a vitória, que nos mantém de pé, que é a nossa, né, estabilidade, que ele não deixa a gente perder, porque às vezes a gente pensa que vai perder, né? Ali é a estrutura. Né? Eu novinha, eu dizia, Senhor, o Senhor tá me vendo como um gigante enorme de capacete, igual Golias ali, enorme. Mas eu sou tão pequena. Sim. Mas ele vê mesmo, né? Quem nós somos, o que nós podemos suportar, né? Ele vai nos dizer, ele não dá luta daquilo que a gente não vai suportar. Ele sabe o nosso limite. Verdade. Nossa, Bia, muito forte. E muito interessante você falar sobre o seu testemunho, porque isso edifica muitas vidas. Muitas pessoas que estão entrando no chamado. E é muito lindo ver a forma que Deus te usa, mas também saber que você passa por essas lutas, por essas provações, porém, sempre vem para te levantar, para te edificar, cada vez mais para te fortalecer. Porque tem muita gente que olha e fala, meu Deus, que autoridade ela carrega, como ela ministra com graça, mas eu imagino tudo que você passa por trás disso. E você falou sobre seguir esse chamado com obediência, sem estipular valor. Bia, qual a tua visão sobre isso? Porque, querendo ou não, hoje em dia as pessoas acham que o chamado é só você louvar, e aí elas estipulam o valor para ir cantar.
Qual a tua visão sobre isso, Bia? É certo cobrar? Então, minha irmã, eu não falo de quem faz, porque eu acredito que quem tem chamado do Senhor precisa ter intimidade com o Senhor, Sim. né? Porque ele vai requerer das nossas mãos. Então, antes de eu tomar qualquer atitude, eu oro e peço ao Senhor, sabe, um direcionamento. Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? Então, assim, eu, eu prefiro não estipular. Deus, eu tenho convicção do chamado. Não foi eu que pedi para estar do jeito que Deus me usa hoje. Pelo contrário, né? Os planos de Deus são maiores que os nossos. Mas, assim, Ele que me colocou nesse lugar. Eu fiz outros planos. E Deus falou, não, eu te quero é aqui. Então, Ele se responsabiliza, sabe? Verdade. Então, eu tenho muita convicção que foi Deus e que Ele vai cuidar de mim. Lógico que os irmãos precisam nos ajudar, né? Passagem, né? Um local para descansar, uma oferta, ponto. Sim. E aí, deixa nas mãos do Senhor e da igreja, né? O que acontece hoje em dia? Eu observo que tem igreja que nos trata muito bem. Eu estou falando em geral, né? Sim. E aí tem igreja que não tem a mesma estrutura para tratar da mesma forma. E aí o que acontece? O eu cresce. Ah, mas tal igreja me tratou assim. Nossa. E quem tem chamado, né, quem é um discípulo de Jesus, ele vai de acordo com o que eles podem ajudar, né? Ali, às vezes, se você for na casa de um presidente, na casa de um governador, na casa de um deputado, você vai ser tratado de uma forma. Mas se você for na casinha da viúva, se você for na casinha de uma família carente, eles vão te abençoar com o quê? Com a água? Às vezes com, né? Não sei. Da forma com que eles podem. Assim é a igreja. Quem tem visão do Senhor vai abençoar, porque Jesus ele nos ensina a servir. O maior é o que serve. Só não serve quem não tem a visão mesmo de servir. Então, eu deixo para o Senhor, sabe, Melissa? Eu deixo do Senhor. E eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde eu saí. Eu sei o que Ele fez na minha vida e Ele se responsabiliza. Vai ter dias que você vai, igual eu já fui, bem no início, que os irmãos não me deram nem a gasolina. Nossa. E eu fui pela fé. E voltei pela fé. Mas vai ter outras vezes que os irmãos não vai dar só a gasolina, né? Vai dar um valor X, um valor melhor que vai te ajudar. Porque quem está cuidando, quem tem chamado, quem cuida da agenda dele é Deus. Verdade. Quem faz minha agenda é Deus. Quem faz a agenda de quem tem chamado, que quer ser fiel ao Senhor, é Deus. Realmente. Nossa. Esse é um tema um pouco polêmico. É polêmico. Mas eu acredito que é um tema que precisa, sim, ser falado, ser tratado. É porque em um país onde muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas estão passando dificuldades, e as pessoas cobrarem 60 mil a 100 mil para poder ir louvar, para poder ir pregar, entregar uma coisa que não é nem deles, entregar uma palavra que não vem nem deles, que vem de Deus. Veio do alto. E tem até prefeituras que usam o dinheiro público para fazer esse pagamento, para poder trazer determinado pregador, cantor. O que você acha sobre isso? Então, sobre as prefeituras, né, já é um caso à parte, né? Porque aí o valor vem do país, né? Uhum. Mas, assim, coisas maiores, né? Mas eu digo para igrejas, né? Igrejas, você tem que ir de acordo com que aquela igreja... Nós somos irmãos em Cristo, né? Então, porque se não for tal, eu não vou. Deus me livre. Eu já falei para o Senhor, eu prefiro deixar o chamado, né? Se for para agir dessa forma, eu prefiro o Senhor deixar e eu ir trabalhar, porque... né, trabalhador é digno do seu salário, então eu ir trabalhar normal e o Senhor organiza os dias que eu puder, mas Deus, não, comigo é assim não, né, comigo é o Senhor, eu vou da forma que a igreja pode abençoar e o Senhor não tem deixado faltar, pelo contrário, o Senhor tem nos abençoado,
Isso é viver isso é a dependência do Senhor. Dependência de Deus, Dependência do Senhor. Porque, assim, os pastores que entendem o que é o servir, não deixam de abençoar. Mas quando eles não podem, eles vão abençoar da forma que eles podem. Entendeu? Sim. E você não pode deixar isso entrar no seu coração. Você tem que saber que quem te chamou foi Deus, né? E seguir o teu chamado. Bia, eu vejo que muitas pessoas, elas confundem o chamado com a agenda lotada. Ixi. Eles acham que porque eles têm uma agenda grande, uma agenda lotada, eu prego muito, eu prego todo final de semana, eu fico, irmão, tadinho de você, né? Porque a sua garganta deve estar pedindo misericórdia. Mas, Bia, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que um ministério, o que confirma o ministério é uma agenda lotada? Não, não é. É o secreto com Deus. Eu comecei a fazer aquele cartaz de todas as agendas do mês, sabe? Ano passado, foi. Para me organizar. A minha intenção era me organizar, sabe? Para não ficar aquela... Já mandar pro meu esposo, porque meu esposo sempre tá comigo dirigindo e tudo mais. E aí fiz. Quando foi ano passado, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo de novo. Falou, não faça mais. Uau! Falou. Aí eu falei, Senhor, por quê? Que não é para eu fazer. Ele falou assim... Porque a intenção de muitos é ficar, competindo a agenda. Quem tem mais agenda do que o outro? Eu falei, vixe, pois eu vou parar agora de fazer. Não estou falando dos que fazem, não, irmãos. Eu estou falando que Deus falou comigo e eu obedeci, tá bom? Então, assim, pelo contrário. Eu acho que se você for em um lugar que Deus não quer que você lá, o que você vai fazer lá? Concordo. Não. E outra coisa, várias agendas num dia só, você vai conseguir... Né, atender isso com a mesma adoração, né, a mesma vontade. E outra coisa, e a família? E os filhos? Nossos tesouros, né, aqui na terra. Verdade. Então, assim, se é Deus que faz, igual eu falo, Deus que faz a minha agenda. Eu não coloco aquele negócio, agendas abertas, não gosto. Eu parei de fazer aquele cartaz que mostra, né, todos os lugares e tudo mais. Eu parei no momento, por obediência ao Senhor, parei. Porque, assim, eu quero ir onde eu vou ser útil, onde eu vou ser um instrumento, onde pelo menos uma vida ali, Deus vai me usar para aquela vida. Você entende? Sim. Então, quem faz a minha agenda é Deus, é o Senhor que faz. Eu quero ir só onde Ele me soprar, onde Ele me levar, que eu ser útil para Ele. Sim. É isso. Glória a Deus. Que bom, isso. Bia. Você tem um coração de um verdadeiro adorador. De um adorador que adora mesmo em meio à circunstância, que não se vende por conta de tudo isso que acontece, que faz tudo o que as pessoas fazem, que cobra, que vai ali, mas você faz por amor e você sabe que foi o Senhor quem te chamou para essa obra. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque há muitas pessoas querendo serem levantadas, sendo que Deus não levantou. Isso, sendo que Deus não chamou. Deus não falou, olha, não se levante. E é melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. A gente vê que o altar das igrejas tem se tornado palco. E o altar, ele é uma adoração para o Senhor. Sim. Você poderia falar um pouco sobre isso pra gente? Sim. Então, ali, o altar é um local que a gente entrega, o Senhor fala conosco, a gente entrega as pessoas são alcançadas, entendeu? Para a glória dele. Igual eu te falei, quando eu estou ali louvando, eu quero que os jovens, as irmãs, né, as crianças, os irmãos, eles queiram buscar mais ao Senhor. Esse é o lugar ali que tem que estar o nosso coração quando a gente sobe ali no altar, sabe? Eu acho que o diferente de um adorador para uma pessoa que quer se autopromover, o diferente é quando ele pisa nesses lugares altos, sabe? Sim. Ele sabe que ele está ali apenas como um instrumento. Sabe, um violão, um teclado, um arco e flecha, que ele, sem Jesus tocando ele ali, não vai sair som nenhum, não vai sair nada. Né? Igual a palavra vai dizer, que às vezes a lata, né, só faz barulho. Meu Deus. E não faz nada. Verdade. Então, isso somos nós. Pó, cinza, né? Vaso de barro na mão do oleiro. Então,
Nós temos que entender que nós somos ali apenas instrumentos. Que as pessoas vêm olhar não para nós. Eu sempre falo, Melissa, quando eu vou subir, quando, né, eu vou louvar, eu sempre, Senhor, que eu desapareça aqui agora. A gente tem que ter esse pensamento. Que eu desapareça aqui agora, porque de mim não tenho nada, não vai sair nada para ajudar essas pessoas. Quem pode ajudar eles é Jesus. Verdade. Então, que eu seja um instrumento de Jesus para eles aqui. Que eu desapareça aqui. Aí, Deus toma conta, né? De tudo. E outra coisa que eu queria falar para você é sobre querer impressionar. Uau. Hoje em dia, né? Às vezes os ministros vão já com essa vontade, né, de impressionar. Então, ele já sobe preocupado. Ele já sobe nervoso. E quando você sobe para adorar e para ser um instrumento de Deus, você sobe já ali sabendo que as pessoas sejam alcançadas, que você diminua e que Cristo apareça. E depois você vai ver os testemunhos. Verdade. Nossa, muito, muito incrível. A gente vê que as pessoas, elas querem ser estrelinhas, né? Elas querem aparecer ali. E geralmente, essa pessoa acaba sendo convidada não por conta da unção que ela carrega, mas por conta da visibilidade que ela tem. Isso, e da por conta do coisa do engajamento, palco, né? Do quanto que ela cobra. A gente falou sobre isso. Mas tem muitas pessoas que ligam e já falam assim, você cobra quanto? Qual é o valor para você estar aqui? Como se a unção tivesse baseada dentro disso, dentro do valor. Teve até um pastor, uma vez que ele falou algo engraçado, ele disse assim, não, irmão, olha, se você cobrar, então eu quero tantas almas para Jesus, eu quero pessoas batizadas com o Espírito Santo, porque as pessoas, elas vão entregar o que ali? Performance, técnica, mas não entrega adoração, que é aquilo que o Senhor quer receber. Sim. É verdade? Para você viver assim, dessa forma, você tem que pedir muito a Deus dependência e uma fé inabalável. Porque vai vir situações que Deus vai te testar. Você vai falar assim, agora a partir de hoje eu vou cobrar tanto, porque os irmãos não me reconheceram, não sei o quê, não sei o quê. Tem pessoas assim, né? E tem hora que Deus está te provando bem ali. Vamos ver o que ele vai fazer agora, depois dessa situação. Aí quando você fala assim, não, Deus proverá. Eu faço muito isso. Não, Deus proverá. Glória a Deus. Deus proverá. Minha irmã, Deus depois vem e nos abençoa melhor, né? Então, isso, minha irmã, é viver na dependência do Senhor. E eu me sinto muito leve, assim, sabe? Glória eu acho que, igual eu te falei, se eu começar a mudar essa direção que Deus me deu, eu vou começar a me sentir... Não vou mais ser a mesma Bia, sabe? A mesma Beatriz, a mesma irmã Bia, né? Então, é assim que o Senhor me quer no momento. E o que seja, o bom da gente orar, o bom da gente buscar o Senhor no secreto, né? Porque a diferença de Davi para Saul era essa. Saul, ele queria agir com suas próprias vontades ali na hora, e Davi não. Davi, ele sempre consultava ao Senhor. Então, esse consultar ao Senhor nos faz diferentes. E é isso que o Senhor quer. O Senhor sempre nos quer consultando Ele. O Senhor sempre nos chama para a intimidade. O Senhor sempre nos chama para o secreto. Não precisa a gente ficar muitas vezes pedindo conselho para A e para B, não. Ora, entra no teu quarto, né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Ou chama uma pessoa mais de perto, uma serva de Deus que você vê que realmente ela serve ao Senhor de verdade. Porque fulano é famoso, vou pedir conselho para fulano de tal. Você não conhece a vida dele. Você não conhece como é ele na igreja dele, no secreto dele, entendeu? E falta discernimento também hoje em dia, por causa dos status, por causa da visibilidade. E eu aprendi assim, se for para pedir conselho, eu presto para quem realmente eu conheço, que é de perto. As irmãs do círculo de oração ali, da sua igreja, que querem ali o seu bem, né? Sim. Uma mulher de Deus que você convive com ela, né? Você vê, ou uma pessoa próxima. Entendeu? Isso é um diferente. E também na oração, principalmente, com o Senhor. Porque Ele vai direcionar. Deus, Ele fala. A gente não precisa ficar desesperada. Sim. Nós temos um Senhor por nós. Então, a partir do momento que a gente busca o Senhor, Ele fala com nós. E Ele usa aonde você estiver para alguém falar.
e provar, né? E confirmar Verdade. aquilo que ele quer nos falar. Nossa, glória a Deus. Bia, você falou sobre o secreto. O que seria ter um secreto com Deus? Ter um secreto com Deus é você sabe onde você tem, todos nós temos um lugar secreto. E Deus e Jesus todo dia nos espera lá. Uau. E às vezes ele fica lá só. Todo dia você precisa. Lógico, nas correrias, mas se você tiver, como que eu penso falar, prioridade, querer mesmo ter um secreto com o Senhor, né? O nosso dia tem 24 horas. Se a gente acordar, ler a Bíblia, o Senhor já falou com a gente, orar, vai ter momentos que você vai querer se debruçar ali, deitar e orar e chorar, né? Na presença de Deus. Só Verdade. você e Deus. Tem hora que eu espero todo mundo sair, meu esposo, minha filha dormir. E eu, Pai, eu quero agora só o Senhor aqui comigo, falar com o Senhor. E vai ter momentos que vai ser uma correria, mas o importante é você saber onde buscar. E é no secreto. Porque ali no secreto é só você e Deus. Ali não vai ter ninguém te olhando, ali ninguém vai ter querendo que você impressione ninguém. Ali você vai estar, você e Deus. É ali que ele vai falar com você. Glória a Deus. Ali que ele vai falar com você. Então, ter uma vida de secreto é oração, leitura bíblica. Quando você sentir que está mais difícil, jejum. Ou antes da guerra, é bem melhor jejuar. Tem um pastor que fala assim, eu prefiro já ficar orado. Antes de acontecer alguma coisa, eu já vou ficar orado. Então, é isso. Todo dia, quando vier, né, o ataque do inimigo, eu já tenho uma base. Né? Eu já tenho uma firmeza. O Senhor falou comigo primeiro. Né? Então, o secreto é isso. O secreto ele é maravilhoso. É o que nos mantém de pé, a presença de Deus. É verdade. Se não fosse pela presença do Senhor, nós nem estaríamos aqui. Não. Né? Eu acho muito interessante a gente falar sobre o secreto, porque há muitas pessoas que não têm mais esse tempo e que acham que porque é mãe, porque é esposa, porque tem muitos afazeres, não consegue ter esse tempo com o Senhor. E traz isso como uma desculpa. Uma desculpa, Eu queria entender você, o seu lado, porque Sim. você é mãe, você é esposa e você é ministra. Como que você consegue equilibrar esses pontos, esses Sim. papéis, e como que você consegue manter o teu secreto com Deus? Sim, antes de eu ser mãe, eu tinha uma vida, eu lia livros, eu lia a Bíblia e ensaiava e tudo mais. Quando minha filha nasceu, eu já fiquei desesperada. Meu Deus, eu não tenho mais tempo de ler a Bíblia, eu não tenho mais tempo de orar, eu não tenho mais tempo disso, de aquilo. Aí o Senhor falou comigo, viva, né? Esse momento você está me glorificando. Enquanto eu estou ali cuidando da minha filha, eu estou louvando. Uau! E no início que você não vai ter tempo mesmo, porque o bebê requer muito da gente, né? Então ali, enquanto eu estava lavando a louça, eu estava louvando. Enquanto eu trocava as fraldinhas dela, eu estava louvando ao Senhor. Às vezes eu dormia junto com ela e Deus via, né? Mas às vezes ela dormia primeiro que eu e eu ia lá, lia uma palavrinha quando dava. Então, ele muda. Muda muito. Depois que o filho vem, você muda muito. Você fala, meu Deus, como é que eu vou ler meus livros? Como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou ensaiar isso? Como é que eu vou meditar nisso? Mas a gente precisa viver o momento que Deus nos deu. O filho são bênçãos, a família é uma bênção. Então, enquanto a gente está cuidando da nossa casa, a gente glorifica a Deus. Enquanto a gente cuida do nosso filho, a gente glorifica a Deus. Deus entende. Ele que deu, né? Ele que deu o filho, ele que dá o filho no nosso ventre, né? A casa, a família, ele que dá. Então, a gente precisa saber, vai ter momentos que eles vão crescer. Você vai ter mais tempo para você, né, mergulhar ali. E eles vão crescendo, né? À medida do tempo, eles vão crescendo. Então, assim, no início é mais puxado do bebê, mas você adora o Senhor junto com o seu bebê, bota seu bebezinho para dormir com o hinozinho da harpa, né? Todas as mães da Assembleia de Deus. Então, você está louvando o Senhor ali, cuidando do seu bebê, cuidando da sua casa, né? Nada de
Tira esse fardo, irmãs. Tira esse fardo da sua costa. Sim. Né? Deus, ele entende, ele sabe, né, do nosso limite, ele sabe desse momento especial para nós estarmos ali cuidando do nosso filho, dos nossos filhos, da nossa casa. E eles vão crescer, e esse momento passa tão rápido. Deus nos dá esse momento para refletir, que vem uma nova etapa na nossa vida. Sim. Então, até hoje, minha filha está com 3 anos, ainda não consegui ler um livro, Uau, porque ela é bem fogo puro. Então, eu foquei na Bíblia, né? Um capítulo ou 2 por dia. Foquei na Bíblia, ensaio já, ela já tá maiorzinha. Mas, assim, eu consegui pegar um livro de novo e ler o livro todo, ainda não tô conseguindo. Nossa. Não tô conseguindo, porque eu gosto muito de compor também na madrugada. Deus me incomoda muito para compor na madrugada. Nossa, que legal. E agora eu vou conseguir, né? Lançar mais hinos na bênção. Deb Music, né? Ah, é verdade. Depois fala um pouquinho pra gente. E aí eu gosto muito de compor e eu gosto muito de ter meu momento com Deus. Então eu não retomei os livros, mas eu vou conseguir retomar. Minha filha está crescendo e a gente precisa levar esse momento leve, porque Deus que nos proporcionou. Quantas mães, né, querem um filho, querem ter família, né? Igual você que vai casar logo. Então, assim, sim. tem que ser leve, né? Nada de cobrança para isso. Deus, ele entende, né? Nossa, Bia, eu acho tão importante a gente falar sobre esse assunto de como conciliar, porque muitas mães, infelizmente, elas veem a maternidade como um peso. Um peso. Como, esse filho aqui que o Senhor me deu. Meu Deus. E se esquece, né, que ela pediu esse filho. Sim. E às vezes até não pediu, mas o Senhor presenteou, porque você ser uma mãe é uma dádiva, você poder gerar um filho, né, gerar uma criança ali, é uma dádiva muito linda dos céus. E eu gostaria que você falasse, que você trouxesse uma palavra para essas mães que sentem esse peso da maternidade. Sim. Olha, essa fase vai passar. Eu não sei qual é a idade dos... Tem mães de filhos de várias idades, né? Hoje a minha tem 3 aninhos. Então, assim, aquela época do bebê mesmo, de cólica na madrugada, e você queria dormir e não conseguir. Deus entende, irmãs. Deus entende. Louve, louve. Louve é uma arma. O louvor é uma arma. Sim. Quando não der para ler, Sim. louve. Dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não deixe de louvar. Coloca um hininho, né, bem baixinho, porque criança ama louvor. Né? O hino da harpa, os louvores. Então, que seja um tempo leve, um tempo abençoado. Né? Vai ser difícil você, eu quero fazer isso, mas já passou o tempo. Nós vivemos de ciclos, de tempos, né? De estações. Deus, ele é um Deus de estações. Né? Deus, ele formou as estações e a nossa vida são estações. Então, a gente tem que viver as estações. Não tem como eu pular, né, a primavera para o verão, o outono. Não tem como, eu tenho que passar por todas elas. Verdade. Né? Na frente da minha casa tem uma árvore que Deus fala muito comigo olhando aquela árvore. Que lindo. Toda vez eu olho para ela e tem hora que ela tá seca, sem nenhuma flor. Mas já tem dias que começam a nascer as florzinhas verdes, daqui a pouco já tá toda florida. Então, assim, são as estações da nossa vida. E lembre-se que você tá ali cuidando de uma herança do Senhor. Né? Então, que seja leve, irmãs. Não se preocupa, depois eles vão crescer, você vai conseguir de novo, né? Ter mais tempo ali para fazer alguma coisa. Eu recentemente perdi a minha sogrinha, né? Minha sogrinha que era como uma mãe para mim. Né? Então, ela me ajudava muito com a minha filha. Né? Ela ficava, cuidava dela. E agora já é outra estação para mim também. Né? Porque agora ela vai comigo para todos os lugares. Né? E, assim, são estações. E a gente tem que passar por as estações e que a gente não pegue um fardo que não precisa pegar. Entendeu? Que a gente pega esse fardo. Ai, meu Deus, que agora eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque agora eu tenho um filho. Sim, mas que seja leve, porque Deus, ele entende. Glória a Deus. Todos têm a sua fase, né? O seu processo. Mas, Bia, tem uma linha tênue entre conciliar o ministério dentro da igreja e a família. E eu vejo que muitos ministros, muitas pessoas falham nessa questão, porque acabam colocando o ministério em primeiro lugar. A família,
ela vem em primeiro lugar ou é o ministério? É a família. Você precisa cuidar da sua família. Quanto mais a mulher, mais ainda a mulher, né? Porque o nosso dever é cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, né? Ser auxiliadora do marido. Porque se a mulher faltar dentro de casa, tudo desanda. Verdade. Lógico que o sacerdote, né, o esposo, ele é ali aquela base, mas nós somos auxiliadoras. É muito necessário nós ali dentro da nossa família. Então, assim, se não der para levar a sua família junto contigo no propósito, diminua. Não entupa a agenda, não. Volte para sua casa. Volte para sua família. Imagina uma mulher passar vários dias fora de casa em agenda. Olha só. Verdade. Seus filhos, seu esposo está lá. Vai ser brecha para o inimigo. Nossa. Destruir o lar, destruir o casamento, destruir com a vida dos filhos. Os filhos podem até odiar o Deus. Os Uau. filhos podem até odiar a igreja. Mas se você mostrar como você ama a Deus, se você diminuir mais um pouco para estar presente ali com eles, né? E se der para ir, leva todo mundo. Se não der, dá uma reduzida. Não deixe de fazer a obra de Deus por causa de filhos, né? Faça a obra de Deus, mas tudo com ordem, né? E decência, organização. Depois que eu tive a minha filha, eu no máximo atendo 2 agendas no dia, no máximo. Porque assim, quando eu tava só eu e meu esposo, eu não ligava, eu marcava, né? Às vezes até 3 por dia, 4. Vigília de manhã, de tarde e de noite. Já não tava muito bom. E aí, depois que a minha filha nasceu, eu só marco uma por dia. Ou, no máximo, uma de manhã, uma de noite. Por quê? Eu preciso ter o tempo de eu cuidar da minha casa, de eu organizar as coisas. Você vai ver quando você tiver filho. Você precisa de organizar a bolsa. É coisa de menina, é fralda, é cabelo, é roupa, é meia calça. Minha irmã. E a gente não pode falhar nisso. E a casa ficar... A gente vai lá ser usado lá, fazer e acontecer muitas vezes. E a casa tá toda, né, destruída, tudo bagunçado. Então, a mulher, ela glorifica a Deus primeiro cuidando dos de dentro que Deus deu para ela. Quando ela cuida dos de dentro que Deus deu para ela, ela vai até mais leve. Eu tenho certeza que uma das irmãs que estão ouvindo aqui, quando ela sai e deixa os filhos, muitas vezes, de qualquer jeito, ou a casa de qualquer jeito, ou alguma coisa ali pendente, ela sai com peso. Mas quando ela sai ali, ela passa ali aquele tempo se preparando o menino, preparando as coisas lá de casa. Aí, já enquanto arruma as coisas, já ensaia os hinos tocando, né, na casa. E aí, Deus, você vai mais leve, a mulher, sabe? Quando ela tem essa prioridade, que é a família, ela vai fazer a obra de Deus mais leve. Nossa, que incrível, que assunto necessário. Você falando sobre agendas, né? Conciliar a agenda. Eu gostaria que você contasse uma experiência pra gente. Você já recusou algum convite muito importante por conta que você teve que conciliar? Por conta da família, por conta da sua casa? Sim, já. Várias vezes. Eu, assim, no máximo que eu tô marcando a agenda é de manhã, no máximo em uma à noite, para eu ter o tempo, né? Ou então só uma mesmo no dia. Porque a gente sabe que as demandas são muito grandes da esposa em casa, né? Da mulher em casa. E eu sei, eu tenho consciência que Deus me colocou na minha casa para cuidar da minha casa e da obra de Deus. E da minha filha. Esse é o tempo de Deus para mim. Glória a Deus. Esse é o tempo de Deus para mim e eu tenho consciência disso. Não dizendo que todas as mulheres têm que viver assim, não. Viva de acordo com que Deus, com o teu propósito, né? Com o teu propósito que Deus te direcionou. Mas o meu é esse. E você vai saber isso na vida com Deus, na oração. Senhor, é assim que o Senhor quer que eu faça? É assim que o Senhor quer que eu faça? Então, eu tenho consciência disso. Então, eu não exagero, não, em agenda, assim, que eu não posso, que fica muito corrido, né? E agora, em 2026, já é um novo desafio, que sem a minha sogrinha, né? Para me ajudar, porque ela era uma base muito, uma ajuda muito forte ali, porque eu confiava muito, né, nela, me ajudava muito, bastante. Mas, assim, nem a obra de Deus vai parar na sua vida e nem você vai abandonar sua família.
Você vai conciliar, Deus vai te ajudar. Você vai orar, Deus vai te direcionar tudinho. Você vai de acordo com o que você dá conta, né? De estar ali auxiliando. Nosso papel. Nossa, glória a Deus. Que maravilha. Bom, nós falamos sobre diversas coisas, né? Sobre família, sobre chamado, sobre adoração. Você é uma adoradora do Senhor, você é uma ministra de louvor. E voltando a respeito do chamado, eu queria perguntar algo para você. Se existe alguma adoração que Deus recebe e adoração que Deus não recebe. Você poderia falar sobre isso pra gente? Posso. A adoração que Deus recebe é a adoração em espírito e em verdade, né? Porque Deus, ele conhece o coração, ele esquadrinha, né, o coração. Então, a adoração, quando aquela samaritana, ela perguntou para Jesus lá no poço, ela falou assim: Senhor, onde eu devo adorar? É em Jerusalém ou é no monte? Jesus não falou nenhum dos lugares. Jesus falou para ela adorar em espírito e em verdade. Sim. Foi isso que ela falou. Ele falou para ela: adore em espírito e em verdade. Não se preocupe em adorar no monte ou em Jerusalém. A adoração é em espírito e em verdade. Então, assim, não tem como a gente fingir que está adorando para Deus. A gente pode até fingir para um irmão que está ali sentado que você está adorando. Mas para Deus, não tem como. Então, não tem como. Deus, ele vê se é o adorador ou se não é. Se sai da alma, se sai do coração, de verdade, ele procura. Eu estou até fazendo uma canção falando sobre isso. Ele procura, são adoradores. Ele não procura status, reconhecimento, nomes, montes, lugares grandes. Ele procura adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E é isso. Glória a Deus. E você acredita, assim, que existe diferença entre cantar para Deus e cantar sobre Deus? Porque hoje em dia existem muitas músicas que falam sobre Deus, e aí as pessoas cantam, mas talvez não é nenhuma pessoa que está ali dentro do meio gospel, como as pessoas falam. Não gosto muito de usar esse termo, se você quiser também falar sobre isso. Muitas pessoas estão fora ali do meio gospel e cantam músicas relacionadas a Deus. E você acredita que existe essa diferença de cantar sobre Deus e cantar para Deus? Com certeza. Porque você cantar sem mudança de vida, Deus pode até ir trabalhando na sua vida ao decorrer do tempo. Mas Deus, toda vez que ele fazia um milagre, ele faz algo, ele fazia: e não vai e não peques mais. Sempre tem que haver uma mudança de atitude. A gente não adianta jogar as palavras fora e permanecer da mesma forma. Sim. Né? Porque ele vê os que realmente o buscam, né? Os que realmente os buscam e tentam viver uma vida de santidade, viver uma vida de diferença. Porque para você estar cantando uma coisa que você não vive, não vai passar do teto, né? Deus pode ir trabalhando. Você canta um louvor ali e Deus vai trabalhando na sua vida. Você vai abandonando as coisas, né? E você vai virando, aos poucos, você vai virando ali, se tornando ali um adorador. Mas, assim, existe diferença, sim. Quando você busca, o Senhor é com aqueles que o buscam, né? O Senhor escuta a oração daqueles que os buscam, o buscam. Então, existe a diferença. Ele recebe o que é verdadeiro, o que vem da alma, o que vem do coração, né? Do Espírito que Ele soprou em nós. E o que seria verdadeiro? O que seria essa adoração verdadeira, esse louvor verdadeiro? O louvor verdadeiro, ele vem realmente da alma. Por quê? Vamos lá. Eu não sei você, mas tem músicas que a gente louva, que nós louvamos. Nós temos que louvar hinos que primeiro falem conosco, para ser verdadeiro. Às vezes você nem passou por aquela situação que está falando no louvor, mas você está louvando ali. Às vezes, não pode ser verdadeiro. Mas quando você passou,
por aquilo. Tanto é que antes da gente escolher um hino para louvar, Deus não fala com a gente primeiro? Você também louva. Não é Sim. assim que você escolhe um hino? Sim. Ah, esse hino falou comigo, né? Esse hino me tocou. Eu vou louvar o Senhor com esse hino. Por quê? Porque primeiro ele falou conosco, para depois falar com as outras pessoas. E você cantar com verdade. Minha sogra muito dizia, Bia, por que você não canta tal hino? Bia, por que você não canta tal hino? Aí porque esse hino não me tocou. Então, esse hino Deus não falou comigo através desse hino ainda. Sim. Porque precisa ser verdadeiro, né? Porque a gente precisa ser alcançado primeiro. É igual Jesus. A gente é alcançado primeiro e depois ele nos usa para alcançar outras pessoas. E para mim, o louvor da mesma forma. Nossa, que incrível. Hoje em dia as pessoas querem louvar o que está em alta. O que está em alta, Às vezes você nem o que tá na sentiu Deus falar mídia. contigo ali, você, né? Verdade. E Deus, ele está interessado no louvor que sai do coração. Isso. Né? No louvor que toca a alma. Eu acho muito interessante porque muitas pessoas acham que louvar é só você pegar um microfone ali e cantar. É só você escolher uma música. Não, vamos cantar uma música que está em alta, uma música que Às tá vezes não todo sabe mundo nem o que está cantando. cantando. Exatamente. Eu falo muito isso quando eu cuidava de jovens, essas coisas. Gente, presta atenção no que vocês estão cantando. Canta mesmo para o Senhor. Canta mesmo o que está falando na letra. Porque às vezes, não. Você não está nem sabendo o que você está cantando, mas você tem que saber o que você está cantando. Isso se torna adoração, né? Verdade. Nossa. E é essa adoração que toca, né? O coração de Deus. É essa verdadeira adoração. Bia, o que você acha sobre as pessoas que se consideram cristãs e elas não frequentam ali a igreja, não leem a palavra, não usam a Bíblia como uma regra de fé e prática, mas eu sou cristã, porém eu tenho a minha profissão como cantora do mundo, porém eu falo sobre Deus aqui através dessa música. E o que você acha assim, sobre essas pessoas que se consideram cristãs, que falam sobre Deus, mas que não vivem a Deus? Então, na realidade aí, nesse caso, não houve um encontro real com Deus ainda. Não houve um encontro. Você não teve um encontro com Deus. Porque quando Deus ele tem um real encontro conosco, nós vamos mudando, o Espírito Santo vai nos mudando. Não tem jeito, pode saber. Essa pessoa ainda não teve um encontro real com Cristo. Olha, Paulo, né, Saulo, né, quando ele está ali no caminho de Damasco, que Jesus, que ele teve um encontro com Deus ali naquele lugar, ele não foi o mesmo, né? Ele agora é Paulo. Então, Deus mudou toda a história dele. Então, quem tem um encontro real com Cristo, tanto é que ele fala, Paulo, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro, porque não tem como, nós somos presos no seu amor. Ele viu, né, uma coisa tremenda. Então, nós sabemos, nós temos um objetivo, um foco ali em Jesus, nós sabemos de onde viemos, de onde iremos. Então, quem tem um encontro real com Cristo não permanece da mesma forma, não permanece. Quando você vê alguém dessa forma, eu já imagino, Senhor, falta essa pessoa ter um encontro contigo ainda. E como seria esse encontro com Deus? Como a pessoa sabe realmente que ela foi que ela teve esse encontrada pelo encontro. Senhor? Então, igual eu falei para você, no meu encontro com Deus, foi uma decisão minha. Naquela igreja, com 15 anos, falei, Jesus, a partir de hoje, eu mudo a minha vida, eu vou te servir, eu faço uma aliança contigo. Em espírito e em verdade, venha o que vier. Mas Deus, ele tem várias maneiras de ter um encontro. Esse foi o meu encontro. Paulo teve esse encontro. Foi necessário, né? Então, você vai ver, conta os testemunhos de outras pessoas, aonde foi o encontro deles com Deus. Sim. Deus, diversas formas que Deus se encontra conosco, né? E às vezes também vai precisar de um posicionamento nosso. Ou o próprio Deus descer e falar, igual para Paulo, igual para mim na questão da timidez, né? Então, o encontro com Deus age de diversas formas. Uau. De diversas formas. E eu sei que o encontro meu com o Senhor foi naquele dia que eu decidi servir a Ele, fazer uma aliança com Ele, até o fim da minha vida, em espírito e em verdade, né? Viesse o que viesse a acontecer,
Então, naquele momento, Deus começou a mudar a minha vida. Por quê? Porque eu tive uma decisão, um posicionamento, Uau. e Deus foi me mudando. Decisão. Eu Decisão. acredito que o segredo é esse, é você ter que decidir realmente, Decidir. né? Se você quer ficar com Cristo ou se você quer ficar com Cristo ou se você quer ficar do outro lado. Eu acho que nós precisamos decidir realmente. Bom, eu já quero até falar para o pessoal, aí de casa, você que teve um encontro com Deus, conta aí nos comentários pra gente como que foi esse encontro com Deus, como que você viveu, que isso vai edificar muitas pessoas também. E eu quero saber também aí como que foi o seu encontro com Deus, tá bom? Bom, Bia, nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi muito bom. Da nossa conversa aqui entre amigas. Foi uma alegria receber você aqui e falar um pouco sobre o seu testemunho. Eu amo falar de Jesus. É maravilhoso, né? Falar de Jesus. É bom. Se não fosse Cristo em nossas vidas, né, nós não estaríamos aqui. Então, tudo aqui é para Cristo, é por Cristo. Há um propósito maior. E nós estamos muito felizes mesmo de ter você aqui com a gente. Mas, Bia, eu gostaria que você louvasse aqui também com a gente, que você trouxesse um louvor aqui para edificação das nossas queridas, dos nossos ouvintes também. Você pode ficar à vontade, pode cantar a capela mesmo. Amém. Eu vou louvar o último hino que nós lançamos, né? Eu Sou a Cura, que teve todo um testemunho antes. Tudo Deus, né, que fez, que direcionou. Eu sou a cura. Eu estava orando ao Senhor por uma questão que mexe muito comigo. E aí, Deus falou comigo na oração, falou, olha, Deus me levou até aquela mulher do fluxo de sangue. Ele falou, tu já estás no caminho do milagre. Tu já estás no caminho do milagre. Descansa. E aí, quando eu fui escolher o hino para louvar, decidi o hino, né? Qual era o meu hino que eu ia louvar. E aí, quando me mostrou esse hino, eu falei, é esse, da mulher do fluxo de sangue, né? E eu vou louvar ele, né? Quem ainda não ouviu, tá lá na Deb Music, Eu Sou a Cura, Beatriz Lopes, que vai dizer assim, já era tarde, mas Jesus estava lá, caminhando entre o povo a ensinar. A multidão em sua volta se formou, mas de repente alguém dele se aproximou. Era uma mulher que precisava de Jesus. Sem solução e sem saída ela traduz. Se eu tocar nas suas vestes sararei. Não desistiu, usou a fé, então toquei. Aí vai dizer, tocou na orla do vestido de Jesus, então senti meu corpo todo estremecer. Foi o mover que eu senti naquela hora, o mal que havia em meu corpo foi embora. Jesus então falou, quem foi que me tocou? A multidão aperta, alguém assim falou, mas ele já sabia que algo aconteceu, um toque diferente ele recebeu. Aí vai dizer, na tua vida eu sou a cura, no teu viver sou a esperança, no teu sofrer alívio certo e na sua dor sou a bonança. Nos dias maus sou livramento, na solidão refúgio certo. Sou e não falho, sou Deus tremendo, falo com o tempo e controla até o vento. Meu Deus. Porque ele é tudo, né? Ele é tudo, né? Igual aquela mulher. Toque em Jesus, porque eu sou a cura, eu sou tudo que você necessita, eu sou o dono do vento. Então toque em Jesus. Igual fala essa canção, toque nele, porque dele sai virtude. Amém? Amém, glória a Deus. Que canção maravilhosa, Bia. Glória a Deus. Que composição linda, composição que veio do céu. Uma composição bíblica. Bíblica. Essa é do Pastor muito Jethro. linda. É do Pastor Jethro. Olha, que Ele legal. gravou, ele compôs todas as desse primeiro projeto da Deb Music, né? Que maravilha.
Olha. Todas as canções foi ele que fez. E assim, uma mais linda que a outra. De Deus mesmo. Nossa, que legal, que maravilha. Eu gostaria que você falasse também pro pessoal, você tem algum CD gravado, você falou que vai chegar uma composição nova aí também. Fala um Assim, pouquinho aí pro pessoal, fala um pouco também sobre a Dap Music, esse seu lançamento de agora. sim, eu tenho um EP, né, lá no YouTube. Eu sempre estive aqui, que tem 5 canções lá, Beatriz Lopes. Canções que o senhor falou muito comigo, né? Que primeiro passou por todo aquele processo, Sim. né? Então, tenho algumas lá no meu canal do YouTube. E tenho agora da Deb Music, né? Que é recente, que é a nossa igreja, Assembleia de Deus de Brasília. Né? A Deb, ela Sim. fez uma gravadora, né? Abençoada para nos ajudar, né? A colocar o nosso dom, né? Colocar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, os desertos que passamos, né? Porque as canções saem no deserto, saem nas provas, É sai também nas verdade. alegrias, né? Tudo sai música ao nome do Senhor. Então a Deb Music ela é nova, mas vai ser uma bênção. Já tem muitos hinos lá, né? Toda semana tem um hino novo lá, um lindo para a glória de Deus. E só está iniciando, é uma coisa nova na Deb Music. E eu convido vocês para estar lá ouvindo e tocando na sua casa, né? Compartilhando para alguém que necessita, ouvir um louvor, uma palavra. Que todos foram direcionados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E os irmãos que e os irmãos que gostariam de te convidar para estar indo louvar na igreja, como que eles podem fazer? Então, tem o meu telefone, tem lá no meu Instagram, Beatriz Lopes, @Beatriz Lopes, underline. Já pedi para a produção colocar o Isso, coloca pessoal, aí para tá? nós. E também tem o meu WhatsApp, que é só esse número, que é 99185-2099. 61, né, Brasília. 61-99185-2099. Aí nós vamos conversando. E se o senhor quiser, né, nós vamos lá somar no reino de Deus. Glória a Deus. Somar. Glória a Deus. Que maravilha, que presente do céu ter você aqui nessa noite. Presente meu. Bia, eu fui muito edificada com o seu testemunho, com tudo que você falou. Tenho certeza que muitas queridas também foram edificadas. Glória a Deus. Nós falamos sobre tantos assuntos, né? Muita Sobre coisa. timidez, sobre chamado, alguns assuntos mais profundos, né? Um pouco mais polêmicos, necessários, que precisam ser falados também. Mas é uma alegria, um presente ter você aqui. A alegria é minha. Louvando conosco também. Você canta lindamente. Olha, eu sou uma admiradora do seu ministério, Jesus, viu? amém. Você é uma bênção. É muito lindo ver a graça que você carrega, essa unção que você carrega. A gente vê que não é algo seu, né? A gente vê que não é algo que é natural, que é algo normal, que é algo que todo mundo carrega, mas que por trás das tuas dores, por trás de tudo que você viveu, o Senhor derramou graça sobre ti, o Glória a Senhor Deus. te entregou esse chamado, Glória a Deus. te entregou uma unção, porque quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Mas glória a Deus, porque o Senhor tem te sustentado até aqui. E é isso, eu sou muito feliz, né, de ter você aqui. E só te agradecer mesmo, viu? Amém. Por estar Obrigada, conosco. Milena. Melissa, foi uma bênção estar aqui. Nossa, muito bom. Eu amo conversar. Uma das coisas que eu mais gosto no chamado, eu não falei naquela hora, mas uma das coisas que eu mais gosto é da comunhão dos irmãos. Que lindo. De você estar ali com os irmãos, irmãos aqui, irmãos lá não sei aonde. Esse tempo de mesa, né? De estar ali conversando com os irmãos, falando de Jesus. Isso que eu mais amo é a comunhão e falar de Jesus. E ver também as almas, né? Sendo alcançadas. Eu Glória a amo. Deus. Isso me completa, né? A gente não pode só falar das coisas ruins, né? Tem que falar das boas também que o Senhor nos dá. Com certeza. Então eu amo isso, essa comunhão, falar sobre Jesus, né? Essa comunhão entre os irmãos, que agrada ao Senhor. Amém. Muito obrigada por esse tempo. É bom até para, né, conversar, colocar para fora, né, que a gente Sim. precisa. É E que venha abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada experiência que a gente tem aqui, eu falo que
o Queridas Cast, ele não é apenas uma entrevista, uma conversa, mas ele é uma experiência. Porque esse é o objetivo, né? Que as queridas que estão do outro lado tenham uma experiência, se identifiquem também com os testemunhos, tenham a sua fé edificada, porque é muito bom quando nós ouvimos testemunhos, a nossa fé é levantada, a nossa fé é edificada, fortalecida, e que existem, sim, homens e mulheres de Deus, aqui nós vamos ter mais mulheres de Deus, que carregam o céu, que carregam a presença de Deus e que são verdadeiros adoradores. Glória a São Deus. verdadeiros servos do Senhor. Mas que bom. Glória a Deus por isso. Bom, eu quero agradecer a você que está aí em casa. Muito obrigada por estar aqui conosco, por estar participando aqui do Queridas Cast. Se inscreva no canal, tá bom? Para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que nós vamos ter aí pela frente. E a gente se vê no próximo episódio do Queridas Cast. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.